Fotografia para mim, a minha fotografia, é encontrar com o outro. E a partir desse encontro, ser afetada de alguma forma e isso vai se transformar numa imagem. Meu nome é Márcia Charnizon, sou fotógrafa desde que eu me conheço por gente. Eu comecei a fotografar com 13 anos. E quando eu fiz vestibular, eu já era fotógrafa quando eu fiz vestibular. E nunca tive dúvida do que eu ia ser. Eu comecei fotografando primeiro minhas irmãs, então eu montava personagens, dirigia a cena e as pobrezinhas faziam. Os meus amigos, eles moravam nos teatros, assim, e nos palcos, porque eram bailarinos e atores. Então eu comecei, depois que eu fotografava minhas irmãs, bem pequenininha, com 13 anos, eu passei a fotografar os palcos, por causa dos meus amigos. Eu comecei a frequentar esses lugares. E depois disso passei para a música. E a fotografia sempre foi acontecendo de uma forma natural. Em nenhum momento eu falei assim, eu quero ser fotógrafa de balé, eu quero ser fotógrafa de... Eu queria fotografar o ser humano nas suas mais diversas ações, assim. Quando eu formei, eu morei 1 ano e meio em Israel, já tinha meu estúdio, já tinha feito exposições, levei uma exposição para Israel, uma exposição que eu tinha feito aqui no Brasil, que eram 5 mulheres. Levei com moldura, com vidro, uma loucura, no avião, eram 20 imagens emolduradas. Fiquei 4 meses em kibbutz, aprendendo a língua e depois trabalhando na área. Trabalhando na área, eu fui responsável pelo Centro de Audiovisual da Escola Leobeck, que é uma escola sensacional em Haifa, que é no norte de Israel. Desse 1 ano e meio, 1 ano eu passei sem fotografar, porque eu estava triste com a fotografia. Essa história, essa desilusão amorosa me deixou triste. Mas eu fotografava muito só com a mente. É muito legal essas pausas. Eu estava fazendo um trabalho na área rural da Serra da Moeda para uma amiga que é psicanalista. Eu tinha que entrar nas casas e fotografar as casas da região do Azevedo, que é essa área. E me deparei com essa casa, que tinha 2 mulheres, mãe e filha. Então ali já se estabeleceu um encontro e eu comecei a voltar. Voltar para fotografar, para fazer os retratos, para fazer as fotos dos objetos que qualificavam elas de alguma forma. Fiquei 2 anos voltando nessa casa e fotografando, e eu sempre levava imagens impressas e emolduradas. Nesse processo a mãe morreu, e aí eu comecei a projetar as imagens na parede, do que a gente já tinha fotografado, assim, do que ela, inclusive a filha, já tinha até impresso. Esse livro é sobre essa questão do acúmulo de memória, o acúmulo do tempo, a imagem que eu tenho desse acúmulo do tempo. Então, uma imagem em cima de outra imagem, e aí eu projetava as imagens na parede, fotografava de novo. Para isso eu usei o digital e usei analógico também, um formato médio. Puxava o filme na revelação, puxava bem, eu queria essa coisa detonada, um grão, eu não queria essa imagem purinha, assim. A gente encontrou a mãe já bem fraquinha na cama e a gente perguntou para ela assim, ela se chamava Dona Luísa. Dona Luísa, se a senhora pudesse viver mais, o que a senhora tem vontade de fazer hoje? E ela falou assim, já com a voz no fiapo, ela falando assim, eu tenho vontade de colocar um vestido bonito, passar um esmalte, um perfume e sair na rua. E eu falei, gente, é uma questão do feminino tão simples,
e tão lindo, e tão complicado, porque ao mesmo tempo a filha, por muitas vezes, fala comigo: o que adianta eu vestir uma roupa bonita se não tem para onde eu ir? Ou se não tem quem me veja? O lindo de um projeto é que muitas vezes a gente nem sabe que ele começou. Então esse projeto foi assim, eu nem sabia que ele tinha começado. Eu não sabia que aquilo poderia se transformar num projeto. Esse trabalho ele só foi possível pela relação afetiva que se construiu, porque senão não seria possível. Essa intimidade, e no livro é uma intimidade muito sutil. A gente sempre, na hora da produção do livro, a gente partiu pro sutil, assim. Então tem a narrativa gráfica do Guilherme Seara, que é um fera, assim. O Guilherme e a Bia no texto e no pós-fácil, sem eles conhecerem o lugar, sem eles conhecerem os personagens, com a minha fala, com as imagens, com quase um briefing que eu passava, mas a gente conversava muito, eles conseguiram traduzir a minha vivência. Pô, legal esse prêmio vir agora, na hora que eu retomo o meu trabalho pessoal, porque ele valida. E eu tenho ainda mais o Marco Ferrer, muita honra ter ganhado com esse projeto. Ela tá super feliz com o livro, isso me trouxe uma alegria, uma satisfação, assim, porque ela foi vista, né? E mais, ela será vista. Quando eu entrei no samba, sambei o enredo do samba. Cantei quando olhei pra lua, sorri as estrelas eu cumprimentei. Um dia de madrugada eu vi um documentário na TV, um documentário Roda, que mostrava o pessoal da velha guarda do samba. Eu gostei muito, principalmente que eu queria fazer algo para Belo Horizonte. Eu falei assim, não, o pessoal muito velho, eu quero fazer um resgate dessa turma. Procurei saber onde é que eles se encontravam e, através do Marcos Maia, participei de uma reunião da associação da Academia da Velha Guarda do Samba. O filme Roda, ele nasceu a partir do encontro de jovens realizadores, como está lá no blog do filme, como a Carla Maia, a Raquel Junqueira e outras pessoas, alguns ligados à Fafiche, né, estudantes de comunicação da Fafiche, que encontraram um projeto que eu tinha, porque agora eles estão independentes, por assim dizer, que é a Velha Guarda. Toda terça-feira a Velha Guarda ensaiava à noite lá no Centro Cultural. E um dia eles encontrando, as meninas chegaram comigo, eu já tinha a proposta de fazer um filme sobre a Velha Guarda, mas estava engavetado. E elas chegaram: ô Marcos, vamos montar um projeto juntos? Aí a gente montou um projeto juntos, entramos na lei de incentivo municipal, do Fundo Municipal de Cultura, entramos também no Filme Minas, com o patrocínio da CEMIG, aprovamos os projetos e fizemos um filme que eu acho que foi muito bonito. Antes deles visitarem aqui o estúdio, eu assisti o filme várias vezes e procurei perceber neles alguma coisa que indicasse uma particularidade. Então, por exemplo, o Mestre Conga, no filme ele samba, ele dança, né? Então eu fiz ele dançar aqui no estúdio e tirei foto dele dançando. Outra, eu vi lá uma religiosidade muito forte, então eu procurei isso também nas fotos, né? Então, quando eles chegaram aqui, eu já sabia o que fazer com cada um. Tanto que todo o ensaio durou uma tarde, foram 3h30 apenas, onde eu fotografava enquanto eles cantavam, ou eu fotografava enquanto eles cantavam e fotografava eles cantando e dançando, né? A escolha das fotos eu fiz sem a participação deles, e todos eles gostaram de tudo, né? Minha paixão por fotografar carnaval veio desde 2011. Eu já fotografava desde a época de Fotolog, foi quando começou minha paixão por fotografia, que ficou até um tempo um pouco engessada, mas eu decidi passar o carnaval em 2011 aqui em Belo Horizonte, que desde 2009 já estava tendo um burburinho do carnaval retomando na cidade, muitos amigos ficando. 2011 foi quando eu fiquei
e minha câmera estava no carro no momento, assim, no bloco da Praia da Estação, nem estava programando assim, vou fotografar mesmo, estava meio chuviscando, foi um carnaval inteiro de chuva, 2011. Aí eu sei que uma hora eu peguei minha câmera e decidi fotografar o bloco e foi tão interessante porque eu nunca tinha lidado com esse tipo de fotografia. Eu já tinha feito alguma coisa de registro de Praia da Estação, alguma coisa assim, mais voltada a registro, né, de evento, mas nada assim tão colorido, com tanto brilho e você sendo empurrada para lá e para cá. E aquilo foi muito cativante, inclusive pelo tratamento que eu fiz questão de dar depois, assim, de deixar tudo mais colorido ainda. E foi o que foi mais legal assim para mim, além do registro, foi o retorno que eu tive depois, assim. Todo mundo curtiu muito aquilo. Esse carnaval dos blocos, carnaval atual, esse carnaval revitalizado em Belo Horizonte, eu acho que o que ele traz de novo em relação ao carnaval antigo é uma certa horizontalidade na maneira de brincar, né? Diferente de muitas agremiações, ou seja, você não tem um chefe. Um dos blocos que eu mais gostei de fotografar, acho que um dos registros, inclusive, que eu achei mais legais, assim, foi o bloco Tico Tico Serra Copo, a saída deles no ano de 2012, que foi um trajeto maravilhoso que eles fizeram, saindo do bairro Floresta, até chegar na Lagoinha, passando por diversas trilhas em cima de viaduto, caminhos assim completamente novos e feitos por poucas pessoas. O cenário ia mudando assim a cada momento. Umas cenas de Belo Horizonte incríveis assim que a gente conseguiu saindo da Lagoinha. Acho que a saída do bloco inteira foi muito, muito peculiar e muito rica, assim, sabe, de imagem e de história, porque a Lagoinha foi o reduto, né, da onde ainda saíam muitos blocos assim antigamente, reduto do samba na cidade. Então foi bem especial esse registro. Teve um trabalho que me marcou muito, que foi o Paisagem Submersa, né? É um trabalho que eu gosto muito, assim, que é muito marcante para mim. E eu não poderia dizer uma foto em particular, assim, são muitas. É um trabalho que eu acho muito bonito e não é à toa que João e os Pedros estão onde estão hoje em dia, assim, né? O que eles criaram ali virou realmente uma referência assim, para a fotografia brasileira. Your teeth.